Oiê, eu sou a Nori e hoje, como vocês devem ter visto na capa e no título do vídeo, eu vou gravar um unboxing. E como eu só vou abrir produtos de arte, eu também vou fazer um desenho comigo, ou também conhecido como Drive Me. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, então eu vou estar falando aqui da boca pra fora, tá assistindo o vídeo e narrando o que tá acontecendo pra vocês. Bem, como vocês podem ver, aí eu vou começar a abrir do pacote mais pequeno até o pacote mais grande, porque fica mais emocionante desse jeito. Então, aí eu já fui pegando a minha tesoura e começando a cortar, né, o pacote. E uma coisa que eu gostei é que veio plástico bolha, e aí eu fiquei estourando porque eu amo plástico bolha. Bem, dentro desse pacotinho, né, de plástico bolha, vieram 4 canetas de tinta branca. E assim, eu acho que pra maioria dos artistas, canetas de tinta branca, lápis da cor branca, são muito úteis. E eu nunca tive, né, a primeira vez que eu tenho. Geralmente quando eu precisava de alguma coisa branca, eu usava branquinho, de escola mesmo. Então eu fiquei muito feliz. E também eu nunca tinha achado caneta branca pelas papelarias aqui de casa, então meio que não tinha como eu ter tido essas canetas brancas antes, por causa que eu nunca tinha achado, né? Enfim, aí eu já fui pro segundo pacote, que um spoiler pra vocês é que esse pacote, gente, foi um horror de abrir, tá bom? Acho que o vendedor tava de brincadeira com minha cara na hora de embalar esse pacote, porque ele colocou um adesivo fofo, e aí depois que eu tirei esse adesivo, eu não consegui abrir mais, depois que eu tirei o adesivo, inclusive o áudio original aí, tá bom? Se eu não me engano, vai ter outro trecho do vídeo ainda abrindo esse pacote, que eu vou falar algumas coisas, porque eu realmente fiquei com muita raiva. Como vocês podem ver, eu acelerei muito o vídeo, porque se eu deixasse no tempo original, o vídeo ia ter dado 1 hora só de eu tentando abrir esse negócio. E pessoas queiram desculpar a minha voz de sono, é porque é de noite. Eu falei, vamos narrar aquele vídeo? Vamos narrar aquele vídeo, então cá estou eu narrando esse vídeo de noite, né? Ah, e o que tinha nesse pacote, gente, era simplesmente grafite. Grafite de lapiseira. A lapiseira, não, eu não comprei lapiseira, né? No caso, não, meu pai não comprou lapiseira. Porque a lapiseira eu já tinha, então não teve muito sentido eu comprar outra lapiseira, seria desperdício de dinheiro. Bem, aí eu tô mostrando, é o grafite 2.0, ele é muito bom, gente, é o melhor grafite que eu já usei. Não que eu seja, assim, a melhor desenhista do mundo, mas, gente, esse grafite é maravilhoso. Enfim, agora eu vou abrir esse pacote e fiquem com o áudio original. Mano, que medo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô vendo o Tamagotchi delas. Mais plástico bolha. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não tô acreditando. Ai, eu não tô acreditando. Ah! Meu Deus, que bonitinha. Ai. A Luz e a Emmett. E atrás tem o Tamagotchi delas. E tem elastiquinho. E é folha assim. Porque... Ai, vinho! Eu não sabia que vinha uma fita. Eu realmente, não sabia que vinha uma fita. Eu não fazia ideia que vinha uma fita. Ai. Eu amei. É muito, muito fofo. Ah, agora... Bem, como pode se observar, talvez, só talvez, eu goste de ter um house, né? Só talvez. E eu tô fazendo unidunité, quer dizer, né? Pra saber qual pacote que eu iria abrir. E no fim foi a caixa. E eu também vou deixar o áudio da caixa mesmo, de eu abrindo a caixa, porque eu achei um áudio muito bom de ouvir. E, enfim, gente, é muito bom, tá bom? Fiquem com o áudio original, porque é muito bom.
Eu não sei você, mas eu amo esse barulhinho, tipo, da caixa, quando você passa a tesoura ou a faca no... Ah, esqueci o nome desse plastiquinho, gente. É da fita, né? Quando você passa na fita e aí faz esse barulho. Eu acho muito legal. E aí, né, como vocês podem ver, eu pedi um sketchbook novo, porque o meu sketchbook já tá no finalzinho. Se eu não me engano, faltam 3 folhas pra eu acabar. Então eu pedi esse, mas eu me decepcionei um pouco, porque no anúncio falava que a página dele era grossa, né? Era resistente, tipo, porque eu gosto muito de desenhar com aquarela. Só que nesse caso, não foi assim, a folha dele é bem fina mesmo. Não, tipo, finíssima, assim, ela aguenta as coisas, né? Mas se você usa aquarela ou aquelas canetas touch, eu não recomendo. E, bem, aí tem essas canetas que são maravilhosas, gente. O meu sonho era ter caneta acrílica. E essas aí foram bem baratas e veio nessa maleta super fofa aí. E aqui eu peguei o caderninho preto, né, aquele lá que eu falei que a folha não é tão boa. E aí eu fui testar, né, as cores e, gente, o pigmento delas é muito bom. A textura, né, dela no papel é muito bom desenhar com elas. Então eu recomendo demais, eu acho que deve ter no Shopee, no TikTok também pra você comprar. Ou até mesmo em papelaria, né, eu recomendo muito elas porque... Gente, realmente, eu achei elas muito boas. E elas passam, né, tipo, por cima da outra. Então, isso pra mim, da caneta passar por cima da outra, é uma coisa, tipo, mágica, tá? Porque, como eu falei, eu gosto de usar aquarela. Aquarela, se você faz isso, mistura toda a tinta. A não ser que você espere secar, mas mesmo assim não pigmenta pra passar por cima, né? E aí, como vocês podem ver, não transferiu. A caneta acrílica não transferiu pra outra folha. Porém, a caneta touch, ela transferiu bastante, pegando até ali na capa do caderno. E aí, depois que eu usei a caneta touch, eu fui testar a minha aquarela. E assim, eu acho que a aquarela você pode usar tranquilo se você pegar uma quantidade pouca de água, que nem nesse primeiro teste que eu fiz. Não danificou tanto a folha, é só você esperar secar, né, pra fazer outras camadas, mas assim... Agora, se você passar muita água, aí o papel claramente não vai resistir, ele vai acabar rasgando. E é isso, foi esse o teste aí que eu fiz. E eu não tenho muito o que falar, eu vou voltar a narrar quando começar o desenho que eu tava fazendo. Ah, uma coisa que eu esqueci é que eu testei na capa desse caderno porque eu tenho planos pra essa capa, principalmente porque eu descobri que dá pra você passar a caneta acrílica e a caneta branca e mesmo raspando com a unha, a tinta simplesmente não sai, ela gruda, tipo, até a alma do caderno. Então, terei planos pra esse caderninho. Ele vai ser personalizado, sim. E com certeza eu vou gravar vídeo personalizando esse caderno, só não sei se vai ser longo ou curto. E agora eu vou começar aqui o desenho, né? E, gente, eu super colocaria a referência que eu usei, a referência original. Só que depois que eu já tava, assim, tipo, na line art do desenho, praticamente, que eu já tava ali pintando ele, eu percebi que o desenho, né, que eu peguei era IA. Simplesmente o Pinterest, né? Não tem o que você esperar do Pinterest. Então... Para nós usuários de Pinterest que usamos o Pinterest para referência, deveremos sempre esperar o pior. E eu realmente não tinha percebido, eu pesquisei, né, Bi e o gatinho fanart, né, porque eu queria pegar uma referência de uma fanart. E a fanart era IA e, tipo, eu fui perceber bem depois, porque o cabelo tava errado, a roupa da Bi tava errada, não tava com os bolsinhos. Inclusive, você pode perceber que eu não tava fazendo bolsinho, o babado da saia dela tava errado e o próprio gatinho, né, ou Puppy Cat, estava errado. Ele tava muito feio no desenho da IA e aí eu fiquei, gente, esse daqui não é o Puppy Cat que eu lembro do desenho, nessas mãos estranhas. E aí eu fui ver assim, eu fui analisar o desenho e eu falei, gente, é IA. E aí eu troquei de referência no meio do desenho só pra fazer ali mais coisinhas, né, e enfim.
Enfim, gente, eu gosto muito de ver o processo do sketch, do desenho, né? Do caso do esboço do desenho, que é esse mesmo que tá passando na tela. Eu amo ver como que eu comecei fazendo desenho pra depois comparar com o final. Então, não é uma coisa que eu faço, tipo, só pra postar, né? É uma coisa que eu me divirto muito fazendo. E, gente, eu faço literalmente esses vídeos pra me divertir mesmo. E aproveitando que eu tô aqui falando mais aberta, mas sem tá com medo de errar, eu vou agradecer ao meu querido pai, tá bom? Porque tudo que eu abri, né, dos pacotes, foi ele que me deu de aniversário. Então, muito obrigada, pai, eu te amo muito. E desculpa, tá com a voz baixa, porque eu estou gravando de noite. E eu tô com medo de te acordar, porque o senhor está dormindo. Mas, enfim, vamos narrar esse desenho direito. Aí, como vocês podem ver, eu comecei a apagar. E aconteceu um acidente, né, que eu borrei tudo e eu tive que trocar de borracha. E aí eu fui começar a usar elas, as maiores divas, que são as canetas acrílicas. E aí eu fiquei muito contente, gente, porque, gente, caneta perfeita, tá bom? É maravilhosa, recomendo canetas acrílicas. Comprem canetas acrílicas. Venda a sua casa e compre caneta acrílica. Venda as suas roupas e compre canetas acrílicas. É isso, é culpa da Larissa. Enfim, como eu estou desenhando a Bi e o Puppycat do desenho Bi e o Puppycat, eu preciso falar desse desenho pra vocês. Primeiro que eu adoro desenhos que têm essa estética mais indie, que não é uma coisa tão infantil, mas não chega a ser uma coisa adulta. É uma coisa que tem uma história boa, ele quer te contar uma história, ele quer te apresentar personagens bons. E eu adoro desenhos nesse nicho, então tem Hilda, tem House, tem também... tá sumindo tudo, calma, eu tenho TDAH, gente. Enfim, tem Murder Drones também, agora também tem Cavaleiros de Guinevere, né, só que ainda tá no começo. Teve Digital Circus, só que, gente, eu tô com um pouquinho de ódio de Digital Circus, então eu gosto ali até o 6º episódio. E depois eu comecei a ficar, gente, que desenho depressivo. E aí chega o final, eu fiquei com raiva do final, tá bom? Porque eu esperava que iria responder várias perguntas, tipo, gente, tem uma fábrica ali que faz um negócio de prender o seu cérebro. Não prender seu cérebro, fazer uma cópia do seu cérebro e colocar no computador. Como que falia um negócio desse? E também, se faliu, como é que deixou esses computadores aí ligados? Enfim, eu tava esperando, nossa, vai responder minhas perguntas. Mas aí foi o que foi aquele final que foi bom, mas também não foi bom, foi meio, né, não foi lá um grande final. E ainda a criadora, ela fica confirmando várias coisas que não agregam nada na série e também não aprofundam os personagens, tá bom? Você confirmar do que seu personagem gosta ou não deixa de gostar, não aprofunda ele, tá? É só, tipo, um fun fact sobre o seu personagem. Enfim, eu não acho que a Ghostworks fez de propósito. Eu acho, talvez. Sei lá, os fãs de Digital Circus são chatos, então dar um final ruim pra eles é uma boa forma de aprender uma lição, né? Mas eu estou desviando do assunto. O assunto era Bi e o Puppycat. Gente, esse desenho tem na Netflix e até hoje não temos uma continuação dele. Mas ele é um desenho muito bom. Ele apresenta um mistério pra você, é muito bom. Tem um plot twist muito bom. E a Bi, ela é uma personagem muito fofa. Ela é muito icônica e eu me identifico demais com ela. Inclusive, a minha personagem, gente, a Nori, aqui do canal, ela tem ali uma grande inspiração na Bi. Se vocês forem perceber o cabelo, tem um formato muito parecido, porque na minha cabeça a Bi tem o mesmo cabelo que o meu, que é um cabelo cacheado, cheinho, né? Então, assim, eu fiz a minha eu ser inspirada nela porque eu me vejo na Bi, né? E o Puppycat, ele é maravilhoso, ele tem um plot muito bom. E ele é um personagem muito icônico também, e ele tem aquela voz de Vocaloid, e eu amo Vocaloids, tá bom? Viva aos Vocaloids são maravilhosos. E o que mais eu tenho pra falar sobre esse desenho é que, gente, esse desenho ele tem um humor muito bom, tá? Eu gosto do humor desse desenho. E ele é um desenho calmo, ele consegue ser engraçado, ele é engraçado na verdade, mas ele consegue te dar uma leveza, ele traz muito uma vibe de Steven Universo, sabe? Que é um desenho engraçado, mas te traz umas reflexões, uns negócios assim, sabe? E aí, como vocês podem perceber, gente, e eu não falei até agora sobre isso, é que eu mudei de cenário. É porque eu esqueci o que aconteceu na verdade, mas aí eu tive que vir pra minha casa, e aí, né? Porque naquela hora que eu tava gravando no começo do desenho, eu não estava na minha casa. E aí depois eu vim pra minha casa e eu comecei a gravar na minha cama.
E aí eu tive que colocar esse caderno aí, que é um caderno de Avatar. Eu sei que parece que são sereias, mas é Avatar. E eu usei a minha aquarela nesse desenho. Eu não usei só tinta acrílica, porque eu não vi por que você usar só um material, né, quando se tem outros. Então, eu acho que dá um acabamento muito melhor você usar, né, outros materiais. Então, eu tava usando meu lápis e a minha aquarela, mas eu também usei bastante da tinta acrílica e da lapiseira, né. E, enfim, aí eu fui pegar essas canetas que... Gente, eu tenho essa caneta rosa há muito tempo. Tipo, acho que já vai fazer uns 4 anos que eu tenho ela. Eu ganhei essa caneta junto com outras dela num kitzinho que eu ganhei da minha tia, né? E eu lembro, uma coisa que eu lembro muito dessa caneta é que ela vinha uma caneta preta. Só que a caneta preta, ela estourou. E aí eu falei, nossa, deve ter vindo com defeito. Aí a minha prima, ela também tinha ganhado essas canetas, né? Minha tia comprou pra mim e pra ela. A dela aconteceu a mesma coisa e não foi que ela estourou, ela secou. Tipo, ela meio que saiu a tinta pelo outro lado e a caneta secou e não dava mais pra usar. E aí, se eu não me engano, o meu primo também, ou foi o primo da minha prima, que negócio estranho. Mas, se eu não me engano, teve uma outra criança, assim, basicamente do redorzinho da nossa família que ganhou essa caneta. E aconteceu a mesma coisa com a caneta preta. Então, ali foi a maldição da caneta preta. Porque a caneta preta é justamente a que a gente mais usa. Então, e não dava pra usar, né? Mas, enfim, as canetas coloridas são muito boas pra fazer line art. E como eu acho que eu não tenho a capacidade ainda de confiar em fazer uma line art direta, assim, com canetas brancas, igual eu faço no digital, porque no digital você errou a cor, você pode trocar a cor, né? Mas a gente não tem essa opção ali no físico, então eu tava usando a minha caneta preta e a rosa e só. E aí eu fui usar ela, icônica, a caneta branca, que eu tava muito ansiosa. Então eu fui colocando detalhes no olho, eu fui contornando também. E aí eu fui também contornar a letra dela, né? Só que aí no caso eu tô contornando o Puppycat ainda. Então eu estou adiantada. Uma outra coisa que dá pra reparar é que no começo do vídeo, quando eu tava abrindo os pacotes, eu estava com a unha grande. E aí eu cortei a unha pra desenhar, porque, gente, a unha grande, ela incomoda muito pra mim, tanto pra desenhar, tanto pra escrever. Então eu tento manter ela curta, mas às vezes eu falo, vou deixar crescer. Aí eu deixo ela crescer, e aí quando eu quero eu corto, porque aí é mais fácil assim. Ou às vezes eu pego unha postiça e uso, porque eu não gosto de ter a unha grande o tempo todo. Incomoda demais. Demais mesmo. Aí eu fui assinar o desenho, colocar mais detalhes com aquelas canetas da acrílica, porque veio uma caneta dourada e uma caneta prata. E, tipo, eu fiquei maravilhada. E aí está o resultado do desenho. Mais uma vez, obrigada, pai, por ter comprado essas coisinhas pra mim de aniversário. É isso, beijo e bye bye!